Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro, e hoje nós vamos estudar uma lição que tem como título Elias, o problema da precipitação. Mas antes, vamos orar a Deus pedindo que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conservou e o Senhor nos traz aqui a Tua presença, colocou o desejo no nosso coração de estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo agora para nos ensinar, para nos transformar, para nos fortalecer, para nos guiar, Senhor, nos Teus caminhos. E suplicamos também que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição vai trazer o seguinte para nós. O confronto no topo do Monte Carmelo havia terminado. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18. Fogo desceu do céu, todos reconheceram o verdadeiro Deus e os falsos profetas foram mortos. Deus foi vindicado. Podemos pensar que Elias estivesse crescendo em força espiritual com o passar dos dias. Mas, de repente, ele ouviu algo que o aterrorizou tanto que teve vontade de morrer. Leia o restante da história em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 1 até o 9. As últimas palavras dos versos são preocupantes. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Evidentemente, o medo fez com que o profeta fugisse e fosse para o lugar errado. Depois de uma intervenção tão poderosa do Senhor no Monte Carmelo, Elias deveria estar cheio de fé e confiança. Em vez disso, ele temeu por sua vida. Que lição podemos aprender disso, meu querido irmão, minha querida irmã? A lição da Escola Sabatina continua comentando o seguinte: a história ilustra algo importante. Quando nos precipitamos, podemos facilmente ir para o lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a se sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Em nossa vida, há também temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus para nós. E aí a lição traz aqui alguns textos para nossa reflexão e uma pergunta. Leia Gênesis capítulo 16, do verso 1 até o 3, Números capítulo 20, do verso 10 até o 12, Juízes capítulo 14, do verso 1 até o 3, Mateus capítulo 20, versos 20 e 21, Lucas capítulo 9, versos 52 até o 56. O que fez com que os personagens descritos nesses versos não cumprissem a vontade de Deus? Então, lembrem-se aí da experiência de Elias. E esses versos vão falar sobre os seguintes personagens. Gênesis capítulo 16, do verso 1 até o 3, é a história de Abraão e Sara, quando eles resolvem dar um jeitinho para que a promessa de Deus fosse cumprida. Então, Sara oferece sua serva Agar para que Abraão, então, a tome por mulher e tenha um filho com ela. Números capítulo 20, do verso 10 até o 12, conta a história de Moisés, quando ele feriu a rocha ao invés de falar com ela. Moisés estava sobremaneira irritado ali, não é? Com o povo que estava reclamando, e aí Deus deu uma ordem para ele, porém Moisés fez de outra forma. Moisés acabou se precipitando também. Juízes capítulo 14, do verso 1 até o 3, conta a história de Sansão e como ele se precipitou sendo atraído por uma das mulheres dos filisteus, a única que agradava aos seus olhos, segundo ele, e ele então queria se casar com uma mulher estrangeira que não pertencia ao povo de Deus, ao invés de buscar uma mulher que fosse fiel a Deus. Mateus capítulo 20, versos 20 e 21, conta a história de Tiago, João e sua mãe. E a mãe de Tiago e João foi até Jesus, levando seus filhos, pedindo que os primeiros lugares no reino de Jesus
fossem dados, né, aos seus filhos, Tiago e João, que um se assentasse à esquerda e o outro à direita de Jesus. E Lucas, capítulo 9, do verso 52 ao 56, conta uma outra história sobre Tiago e João, quando eles se precipitaram e queriam fazer descer fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritanos que se recusou a hospedar Jesus. Vejam só, a lição vai dizer o seguinte: como é fácil permitir que coisas como ambição, ira, paixão, falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos façam correr para onde não deveríamos. Ninguém está imune a esse perigo. A chave é cultivar uma fé confiante na bondade e na misericórdia de Deus, que nos ama e quer o melhor para nós. Isso não acontece automaticamente. A fé pode ser um dom, mas é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e zelosamente guardado. Que nós possamos vigiar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que possamos cultivar esse dom e guardar ele também. Que Deus nos ajude e que nós não nos precipitemos diante das situações que acontecem conosco, que nós confiemos em Deus e que esperemos nele. Um grande abraço e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.